esse é o meu segredo. O que você lava o rosto, Thiago? Uau! Pele jovem, fortalecida, em qualquer idade. Pele bonita é hidratação. Pele bonita é desintoxicação. Agora tem um erro grave que todos fazemos, infelizmente, sem saber, lavar o rosto com água quente. Não se lava o rosto com água quente. Sempre procura lavar o rosto com água fria. Agora eu tenho um segredo que eu vou te mostrar agora para deixar sua pele, ó, sempre rejuvenescida, sempre top. Eu lavo meu rosto, sempre lavei meu rosto, ó, com hortelã, água de hortelã com cana cedreira, ó. Eu lavo com cana cedreira e hortelã. Mas olha só como ativou minha pele. Era água gelada, eu boto na geladeira, o chá de cana cedreira com hortelã e passo no rosto, pele sempre rejuvenescida, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você. Me acompanhe nas redes sociais, deixe seu comentário, sua dúvida, que sempre vou estar te ajudando aqui. Obrigado por você ter chegado até o fim desse vídeo. Se você não quer perder os meus próximos conteúdos, me siga nas redes sociais. Até breve.